nós temos visto a volta à caça às bruxas. Por exemplo, na África, nos últimos 30 anos, 30 mil mulheres foram mortas, quer seja queimadas vivas, ou decepadas, ou enterradas vivas, de formas assim. So in the second part of the book, I look at that development. I look at this new persecution, and I try to understand why. And one of the conclusions that I've come is that obviously in very different way, because we are centuries away from the original witch hunts. But nevertheless, today as well, the return of charges of witchcraft against women, it's very much connected to the expansion of capitalist relations, and in particular to land dispossession and the destruction of communal relations, communal management of lands, and is also connected with the fact that we now have new forms of religion, very combative forms of religion, that are now bringing back to religious discourse themes like the devil and witchcraft and the existence of people who are conspiring against their communities. Então, na segunda parte do livro, ela coloca como as novas formas de perseguição que estão sendo vistas nos dias de hoje, como esse caça às bruxas, né, que está atualmente, que é concomitante à expansão de um novo tipo de capitalismo, com a retirada da terra das comunidades, a destruição das relações comunais. E também ela analisa, nessa segunda parte, como a religião está vindo com um discurso novamente que fala de diabo e de bruxaria, e que em paralelo a esse caça às bruxas. There are important differences because today the witch hunts are not organized by the state. In the 16th, 17th, 18th century, it was the state that organized the witch hunts. It was from above. Today, witch hunts appear to come from below. You know, often are groups of men who attack particular women. But everything indicates that these men, often young, unemployed, who attack these women and kill them, accusing them of being witches, really are not the real actors. That the real actors remain in the shadow. Because, for instance, it has been noted that there are more witch hunts and accusation of witchcraft in areas where the lands are destined to commercial use, where the lands are destined to be dispossessed from people, are going to be destined to be used for touristic use or for agribusiness. So there is an understanding that actually this persecution are very functional, once again, to the new processes of enclosure. Então, hoje em dia, o caça às bruxas não vem assim do governo, não é o Estado que está fazendo esse movimento de caça às bruxas como foi nos séculos anteriores. Hoje, aparenta que a caça às bruxas começa de baixo, em geral, homens jovens, desempregados, que formam-se em grupos, atacam as mulheres e acusando-as de serem bruxas e as matam, ou eventualmente. Mas, quando a gente analisa esse fenômeno mais de perto, a gente percebe que esses talvez não são os atores verdadeiros, eles estão escondidos, o verdadeiro ator está escondido, porque a gente analisa e percebe que onde acontecem essas caças às bruxas são locais onde existe interesse na questão da terra, onde é necessário que se retire essas comunidades da terra, quer seja para o turismo, quer seja para o agribusiness. Então, essa perseguição acontece contra as mulheres
desfazendo assim os laços das comunidades. I also make a connection between the new witch hunts with institutional politics and policies. You know, like the policies of the World Bank, for instance, who for many, many years now, they have been conducting a campaign against women, particularly peasant women, arguing, and women in Africa in general, in India, arguing that it's the women who are the cause of the poverty of their community. So the public policies are... Of the policy of the World Bank. For instance... Oh, mean one bank? The World Bank. The World Bank, okay. o Banco Mundial. Sim, ok. Então, essas políticas, por exemplo, também têm relação com as políticas do Banco Mundial. E essas mulheres, em geral, são camponesas na Índia, na África, em locais muito pobres, e elas são acusadas de trazerem a pobreza para essas comunidades. For example, the World Bank now, for many years, first they accused women of being the cause of poverty, let's say in Africa, the poverty of your community by having too many children, you know. Population explosion, African women, too many children in India, right? So again, secondly, because accused women of being the cause of poverty because they continue to use subsistence agriculture, whereas the World Bank has been pushing the privatization of land, commercialization of land. You know, their philosophy is that land is not productive. Money is. If you have land, you have to go to the bank, give your land, and take some money, take a loan. With the loan, you set up a business. So they're really pushing a very, very capitalist logic that is really money that creates well-being, prosperity. And they've been very critical in their annual reports, you know, of the fact that in areas like Africa, so many women are still practicing subsistence agriculture. Então, eles acusam que a pobreza nessas comunidades é devido às mulheres terem muitos filhos, ou então a elas praticarem agricultura de subsistência, e que, na verdade, isso aí torna uma comunidade pobre, porque, na realidade, o que é bom essa terra não é produtiva. Então, que seria bom que elas pegassem a terra, vendessem, e com o dinheiro elas pegassem um empréstimo e criassem um negócio. Então, o que interessa ali é a privatização da terra, né? Essa é a filosofia. Então, para o capitalismo que traz prosperidade, bem-estar, não é a terra, é o dinheiro. E nos relatórios anuais do Banco Mundial, eles estabelecem, está escrito que essas terras são problemas para o desenvolvimento. So I'm not saying that the World Bank is directly responsible for the witch hunts, but I'm saying that the kind of ideology and the kind of practices that the World Bank is imposing and promoting, for example, in Africa, but also in India, it's creating a context, it's creating a process of, again, devaluation of women that makes them very, very vulnerable also to being accused of witchcraft. Então, o que ela está falando que não é o Banco Mundial que está fazendo a caça às bruxas, mas existem ideologias e práticas que eles impõem sobre a África e a Índia também, que desvalorizam a mulher e que as tornam muito vulneráveis a esse fenômeno de caça às bruxas. And I want to mention two other factors. I'm now speaking very, very quickly because all of these issues deserve more discussion. But I want to mention two other factors that I think are important in these new witch hunts. You know, first,
it's also that in many communities now, for example, in many African communities, but this is true also in Bangladesh, it's true in India, many rural communities, there is not only impoverishment, a process of impoverishment, dispossession because of land privatization, of the advance of extractivist politics, mining, petroleum drilling, the cutting of forests, etc. Not only that, right, but what is happening also is that less and less people are understanding what are the forces that are shaping their lives. What are the forces that are shaping their lives? Because they see, for instance, that years ago, they were able to sell their cotton, or their coffee for a certain price. Today, the price of cotton or coffee has completely collapsed. Yesterday, they were able to live growing coffee. Today, they cannot. And the reason is that with the globalization of economic life, the prices of coffee and the whole policy of the world market of goods, right, is decided in London, in New York, in Chicago, not in Africa, not in India. And so there is a whole sense of confusion and suspicion because people see that some are gaining power. For example, those who are working about export, some are making money and many others are poor. And this kind of climate is also making people suspicious of each other and vulnerable to believing that there are some evil presence among them. Então, yes, it's okay. Yeah, it's okay. So, no, it's okay. Então, ela repete que são questões importantes. Ela está falando tudo muito rápido, né, nessa palestra aqui, mas que depois são assuntos que eu não preciso explicar melhor, aprofundar melhor. Mas tem dois aspectos que ela gostaria de ressaltar. O primeiro é um fenômeno que a gente vê acontecendo nas comunidades rurais, por exemplo, na África, na Índia, em Bangladesh, que existem processos de empobrecimento e de expropriação das terras, né? Então é um processo que acontece que nós vemos junto paralelo à mineração, a poços de petróleo, corte das florestas. Então as pessoas parecem que elas não entendem, não conseguem compreender os processos que realmente está cada vez mais distante das pessoas perceberem um processo que realmente formatam a vida das pessoas. O que está acontecendo para que elas estão ficando cada vez mais pobres? Por exemplo, o café, antes elas viviam de café. De repente, o café não é mais suficiente para elas viverem a vida delas. Elas não entendem que, na verdade, hoje, elas não conseguem perceber que o preço do café hoje é decidido em Londres, em Nova York, em Chicago. Eles são os que decidem a vida delas. E, então, existe um crescimento de uma confusão entre essas comunidades e uma desconfiança uns dos outros. Porque, por exemplo, uns ficam ricos, uns poucos ficam ricos e a maioria fica cada vez mais pobre. E o que acontece é que eles ficam cada vez mais vulneráveis a acreditar que existe algo mal, eles ficam vulneráveis a acreditar que existe algo maléfico que está nascendo na sociedade, vulneráveis a esse caça às bruxas. Another phenomenon that is also important and very painful, very tragic, is that with the general impoverishment that has taken place in